a água da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte inesgotável. Jesus é a água que, se eu e você experimentarmos beber, a gente nunca mais terá sede. Isso que Jesus é. Essa palavra no meu coração, eu estou com o Senhor, e no decorrer da mensagem vocês vão ver que se aplica muito a quem está vivendo esses dias. Vai falar sobre uma mulher samaritana, que encontrou essa água viva e teve a vida dela transformada por essa água viva. Teve a vida dela transformada, e ela não só recebeu da água, não, ela foi adiante pregar para os conterrâneos, para as pessoas que ela amava. E isso tem muito a ver com a conferência Eclésia. Isso tem muito a ver com você ter descobrido o seu chamado. Como a gente enfatizou aqui nos dias, a gente não quer que você só descubra que é um pastor, um mestre, um apóstolo, um evangelista e um profeta. Não, a gente quer que você descubra sim, que é o primeiro passo importantíssimo, mas que você avance. Essa palavra também vai falar muito nos nossos corações sobre o que Jesus quer fazer com cada um de vocês. Talvez você que está desanimado, talvez você que está desviado do caminho do Senhor, da presença dele, talvez que você que não conhece. Hoje, através dessa passagem, a gente vai apresentar essa água viva. Então, abra sua Bíblia no livro de João capítulo 4. A gente vai ler bastante a Bíblia, glória a Deus. A gente vai ler a partir do verso 5 até o 42. Então, abra sua Bíblia, João 4, 5. João 4, 5, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Foi Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto a Herade, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse de Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos o tinham ido à cidade comprar comida. 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo dos judeus, que me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? 12. Tu és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui retirar. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse sim, e agora tem, o que você tem não é seu. E isso disseste com verdade. 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam no monte, vós dizeis que és em Jerusalém, o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que
a hora vem em que neste monte, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, enquanto que os adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: não sei, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu falo contigo. 27. E nisto vieram os seus discípulos maravilhados de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles disse: que pergunta? Ou por que falas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quando foi feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 31. Entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhe disse: uma comida eu tenho para comer, que vos não conhecereis. Então os discípulos disseram: porventura, trouxeram porventura algo de comer? 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajuda fruto para a vida eterna, para que assim semeia, quando o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos mandei a ceifar onde vos trabalhais. Outros trabalham e vós entregai o seu trabalho. 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele, o samaritano rogaram que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa de sua palavra. 42 e último. Dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque mesmo o temos ouvido e sabemos que é verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Curva a cabeça, coloca a mão no seu coração. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra, Pai, semente incorruptível. Pai, toma cada coração, Pai, cada coração esses que possam ter uma terra boa, onde vai cair a sua semente, e eles vão, Pai, frutificar. Essa semente vai entrar no coração, germinar e gerar frutos. Nós não queremos não entender, porque sabemos, se a gente não entender, o maligno vem e rouba a semente. Então, dê entendimento para cada coração, para cada santo deste lugar. Me usa, Pai, como um instrumento na mão do Senhor, para fazer a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Descansado de ler a Bíblia? Bastante, 37 versículos. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Jesus está saindo de uma cidade, está indo para outra. E não sei se vocês perceberam, se você conhece essa história. Os judeus, que era o povo de Deus, todos os discípulos eram judeus, e os samaritanos, eles tinham umas rinchas, porque o samaritano é também o povo de Deus, mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Então 10 tribos foram para um lado, 2 para o outro, e ele foi viver um dos lados da divisão. Os reis não serviam a Deus, então esse lado ficou depravado, adorando falsos deuses e tal. Aí veio o cativeiro babilônico, e foi um maior rolê diferente, que fez ele se separar, que fez os judeus ter raiva do samaritano, porque na opinião dos judeus, os samaritanos se corromperam, os samaritanos se contaminaram. Então, por isso que
a mulher pergunta para assustar para Jesus, sendo que os judeus pedem para mim mulher, porque a mulher naquela época era, tipo assim, era se colocada como mais ou menos escrava. A mulher não era nada valorizada, era só a figura do homem. Então, Jesus ali já dá no meio da sociedade, já quebra muitos paradigmas, já quebra muitos preconceitos, e é isso, é um dos pontos que a gente tem que entender e aprender com Jesus. E o que me chama mais a atenção nesse começo de conversa é que Jesus, anteriormente no capítulo 3, ele conversa com o doutor da lei, alguém que era um fariseu, um líder, chamado Nicodemos, onde ele conversa sobre o novo nascimento, e sai aquele versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que vocês conhecem. Então, olha para vocês, evangelistas, o que Jesus fazia. Ele tinha uma sabedoria tamanha que ele sabia conversar com o pessoal da alta cúpula, os caras mais importantes daquela época, porque os fariseus não eram só um grupo religioso, ele tinha influência muito na política. Então ele conversou com alguém de alta cúpula mesmo. E, posteriormente, ele já foi conversar com alguém que a sociedade tratava como lixo. E do mesmo jeito, mesmo falando com alguém culto e talvez com alguém que provavelmente era analfabeta, ele pregou o Evangelho. E é isso que eu e você temos que aprender. Nós temos que aprender a falar com as pessoas. Porque você pode ter a melhor palavra do mundo. Se você não souber falar, a pessoa não vai te ouvir. Você pode ter a melhor exortação que vai mudar a vida da pessoa. Mas se você não souber exortar, a pessoa não vai te ouvir, e a exortação não vai ter o fim proveitoso. Então o que a gente aprende com Jesus nesse primeiro momento? Saber se aproximar. João 4,7. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse: dai-me de beber. Jesus pediu algo para ela. Posteriormente, Jesus, com uma pergunta também, a confronta a respeito do marido dela e tal, que ela estava casada, então ela estava cometendo adultério e tal. Jesus não deixa de pregar os princípios, mas antes, ele chega nela, sabe chegar para ela abrir o coração. Acho que um dos maiores erros nossos é não saber falar com as pessoas, é não saber o momento certo de falar com as pessoas, é não saber começar um diálogo com alguém. E isso, infelizmente, tem ferido muitas pessoas e feito muitas pessoas fechar o coração para o Evangelho, fechar o coração para a edificação. Então, o primeiro ponto dessa mensagem que a gente aprende com Jesus é aprender a falar. E algo muito interessante que me chama, analisando a vida de Cristo a partir dos 4 evangelhos, é que todos, sem exceção, pecadores, Jesus nunca chegou brigando com eles, sempre chegou dando a mão, curando, aconselhando. Mas todos os religiosos que se julgavam ser superiores às outras pessoas, Jesus chegava com o pé na porta, chegava empurrando um cadeiro, chegava confrontando, chamando eles de raça de víboras. Deus quer que a gente continue no pecado? Não, mas Deus também não quer que a gente seja um mero religioso. Deus quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade, viva uma vida piedosa, uma vida humana. A gente erra muito em exercer nosso ministério teórico, que a gente tira a humanidade do ministério. Jesus era 100% Deus, mas 100% humano. Ele sofria as emoções que ele estava vivendo. Ele chorou quando Lázaro morreu, mesmo ele sabendo, que ele sabia tudo que ia ressuscitar. Ele chorou com as irmãs de Lázaro. Então, e aí se você não vai mais para o evangelismo, mas vai para todos os ministérios, tenha compaixão. Não deixa só para o pastor ter compaixão, não, que realmente é uma marca dele, mas você pode ter, como um profeta. Você tem que entregar uma exortação, glória a Deus, entregue, mas tenha compaixão, sabe falar, se coloca no lugar da pessoa.
como Jesus fez. E a gente, como igreja, muitas vezes a gente erra por não fazer. O segundo ponto é que Jesus chama a atenção da mulher. Jesus primeiro pede, ele sabe abordar, começar um diálogo, e depois ele chama a atenção da mulher. Versículo 3, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e tenha a que tirar. Então Jesus soube conversar com ela e posteriormente chamou a atenção, despertou a curiosidade. E voltando, nós como evangelistas, pastores, profetas, apóstolos e mestres, nós temos que saber falar, nós temos que gerar essa curiosidade nas pessoas. O evangelista vai gerar a curiosidade da pessoa querer saber por que ela precisa ser salva. O mestre vai gerar a curiosidade da pessoa querer aprender mais. O pastor vai gerar uma curiosidade da pessoa abrir o coração para ser cuidado. Porque como pastor não tem como a gente cuidar de quem não quer ser cuidado. Mas talvez tenha hora que a gente não cuida, porque a gente não está sabendo cuidar. Ninguém vai abrir o coração para qualquer pessoa. Ninguém vai abrir o coração para quem não confia. Você não abre o coração, você não conta suas fraquezas, seus medos, suas falhas para quem você não confia. Então a gente tem que ter essa sabedoria de gerar uma curiosidade. Você quer exortar alguém, gera uma curiosidade, fala: cara, você precisa crescer um pouco para você avançar na sua área e tal. Mas para isso, você tem que deixar de fazer isso, porque não é bem. As pessoas olham o profeta como aquele ignorante. Então, se eu sou ignorante, eu sou profeta. Mas o profeta não tem a ver com ignorância. Ignorância é falta do domínio próprio, é falta da mansidão, é falta de saber falar das pessoas. Não tem nada a ver com o profeta. O profeta dá uma palavra, muitas vezes firme, mas não ignorante, sabendo falar das pessoas. Muitas pessoas têm se escondido atrás de sua ignorância, do seu gênio, para falar que é profeta e talvez muitas vezes não profetizar e machucar pessoas. E a gente tem que aprender isso, entender e caminhar em cima disso. Então ela teve essa curiosidade sobre essa água viva. O que é isso? Jesus apresentou a água viva. E a partir do momento que Jesus apresentou a água viva, essa palavra entrou no coração dela, a vida dela foi transformada. E isso é nítido no decorrer do Evangelho, no decorrer da história da igreja, na minha vida e na vida de vocês. Porque Jesus entrou na nossa vida, a nossa vida é transformada. E se não está sendo transformada, provavelmente Jesus não entrou na nossa vida. A gente não abriu o coração como deveria. Talvez a gente abriu o coração para vir para o culto. A gente abriu o coração para ouvir eu pregando, os pastores pregando, mas não abriu o coração para Cristo. Não houve um novo nascimento. Porque a partir do momento que há um novo nascimento, as coisas velhas se passam, esse que tudo se faz novo. Então você tem uma vida transformada, como uma mulher samaritana. E as atitudes que ela teve, a primeira atitude aqui, essa transformação, é algo nítido que o Evangelho te proporciona, que o Evangelho reafirma para a gente todas as vezes. No verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Então ela abandonou o que ela estava fazendo. Ela foi para pegar a água para alimentar a casa dela, ela não sei, mas ela encontrava a água viva e largou tudo. E exatamente isso, como eu preguei aqui quinta-feira passada, sexta-feira passada, que a proposta de Cristo é isso: renúncia, cruz. E
foi isso que a mulher samaritana fez, entendeu a princípio. Foi isso que os discípulos fizeram. No momento que Jesus chamou, eles deixaram o rei, deixaram o barco, e foi seguir Cristo. Foi isso que você e que eu, nós fizemos. Nós deixamos nossa vida devassa, nós deixamos uma vida corrupta, nós deixamos uma vida de bebedice, de prostituição, de traição, e caminhamos para Cristo. Então, se você não largou tudo, tem algo errado, porque você tem que largar. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é renúncia. Então, tem muitas coisas que talvez está travando a sua vida espiritual, é porque você não largou ainda. Algo do passado, algo que é do velho homem nitidamente, e você está segurando, Mas que nessa noite você decida largar, que você decida renunciar. Algo que para a carne era vital, água, igual para Jesus, depois de 40 dias, passando jejuando, era vital o pão. Mas não naquele momento, não naquela hora. O diabo só queria satisfazer a vontade da carne de Jesus, igual o diabo só quer nos satisfazer a vontade da nossa carne. Então, por isso que é necessário a gente renunciar. Como eu preguei, as propostas do diabo sempre nos dá. Não sei de onde a gente tirou que ele quer nos tirar as coisas. Não, o diabo sempre nos dá. Desde lá do Éden, quando ele deu o que a Eva queria, que era o fruto, desde a tentação para Jesus, o diabo quer nos dar. Então, como eu falei, as pessoas não estavam aqui, tira esse conceito da sua mente, que o diabo rouba, mata, destrói, tirando as coisas. Não, ele rouba, mata, destrói, te dando as coisas. Te dando um relacionamento que você não vai saber suportar, te dando um emprego que você vai se corromper, vai perder seu casamento, sua família, vai perder seu tempo de qualidade na igreja e com seus familiares e com seus filhos, te dando um carro que você não vai saber usar, te dando talvez até uma oportunidade de estudar. Olha o que eu estou falando, só estou falando de coisas boas, mas se a gente não estiver preparado, isso vai ser destrutivo na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de saber as propostas que têm sido colocadas em nossas mãos e abandonar o que tiver que abandonar com essa mulher. Segundo ponto que ela fez, ela confessou o Messias publicamente. É algo que eu creio que a maioria de vocês já fez, mas que se alguém não fez, hoje é a oportunidade de se entregar ao Senhor publicamente, de vir aqui na frente logo mais e voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar Ele como seu único Salvador. É necessário, a palavra fala, se a gente confessar Ele diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai. Mas se a gente negar Ele diante dos homens, Ele também nos negará diante do Pai. Então, você que não o aceitou, que você possa deixar essa água viva entrar no seu coração, na sua vida, e confesse Ele aqui hoje. Você que já o confessou, mas está todos os dias negando Ele, através de suas mentiras, através de suas escolhas que desagradam a Ele, através de N coisas, que você hoje possa voltar para os caminhos do Senhor, se arrepender e confessá-lo publicamente. Terceiro ponto que a mulher fez de uma vida transformada, que você vai fazer a partir do momento que você entendeu o seu propósito, que você entendeu o que ele se diz, ela foi diretamente para o seu povo e fez um convite. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade falar os nomes. Então, é como eu falei na ministração de pastor, quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, a gente não fica cômodo com a nossa família sem salvação, com nossos amigos sem salvação, com nossos vizinhos sem salvação, no nosso trabalho, as pessoas sem salvação. Não. A gente já quer correr
para apresentar Cristo para ele. E essa foi a atitude dessa mulher samaritana. E essa tem que ser a minha e a sua atitude. Você é evangelista. Como eu falei, nós precisamos de você. Califórnia precisa de você. Então vai atrás dos perdidos. Você, pastor, vamos cuidar daquelas pessoas que estão na igreja, para a gente cuidar. Mestre, se coloca à disposição dos pastores, para nos ensinar, porque a gente precisa de conhecimento, porque o povo perece pela falta do conhecimento. Profeta, nós precisamos de anotações, muitas vezes na nossa vida, para a gente avançar. A gente precisa enxergar o mundo espiritual, que você tem esse dom, esse chamado. Apóstolos, a gente precisa avançar. Deus não quer nos dar só a Califórnia. Deus deu os bairros, a cidade para a gente. É necessário os apóstolos se posicionar para isso acontecer. Então é isso. Se encaixa muito na nossa conferência. E de alguém que conheceu a Deus. Você não conheceu o primeiro amor, talvez você fez isso. Mas isso não é só para você fazer no primeiro amor. O IT é para toda a nossa caminhada. Mas no momento que a gente aceita o Senhor como um único suficiente Salvador, até a gente ficar aqui o último dia e Deus nos levar. Então talvez você desanimou, talvez você parou, talvez você ficou chateado com a gente. Como eu falei aqui na conferência, representando os pastores, os líderes da igreja, e falo mais uma vez, a gente quer pedir perdão mesmo, se por algum motivo a gente não amou vocês, ou falar muito ou falar menos, ou cuidar muito ou cuidar pouco, nos perdoe, porque a gente acredita num avançar só através de um perdão, através de a gente liberar o perdão da vida de vocês e você na nossa vida. Porque se a gente ficar dividido, se a gente ficar de picuinho, se a gente ficar de cara virada, os líderes, os pastores com o povo, e o povo com os pastores, a gente não vai avançar. A gente vai continuar andando em ciclo, a gente vai continuar estagnado. E a gente não quer isso. Então, nos perdoa e vamos avançar. Porque esse é o nosso coração. E aprenda que nada nem ninguém, principalmente críticas, principalmente palavras, tem que te parar. O seu combustível, a sua motivação tem que ser Cristo. Porque quem morreu por você não foi o gênio, foi Cristo. Então, a partir do momento que você olha para mim, porque eu errei com você, e não olha para Cristo que fez tudo e faz errar com você, tem algo errado. Sei que nossa carne, nossa alma vai sempre tender para as emoções e querer olhar as pessoas, mas nosso espírito não. Tem que olhar para o Senhor firmemente, ao poder consumador da nossa fé. Então você que está parado por causa de pessoas, por causa de mágoas, que hoje tudo isso pode ser eliminado. E você, a partir de hoje já possa contribuir para a luz do reino, deixando tudo para trás e pregando. E a partir do momento que ela convidou o povo teve fé. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse que tudo tinha feito. Então, a partir do momento que a gente prega, o povo vai ter fé. A Bíblia é clara: como crerão se não há quem pregue? E como crerão e como pregarão se não forem enviados? Então a gente, como igreja, a gente apresentou para você o seu chamado, a gente orou por você e a gente está enviando você. Então você tem que pregar. Como a gente falou, esse anseio, esse fogo é voltado mais para o evangelista, mas o ID é universal, o ID é de todos. Você não vai ter facilidade do evangelista, você que não é, mas você vai poder pregar também. Hoje a gente tem uma facilidade enorme, que é a rede social, que mesmo quem tem vergonha consegue falar do amor de Cristo. E talvez a gente use a rede social para tudo, menos para Deus. A gente usa para a gente comemorar quando nosso time ganhou, a gente usa para arrumar problema com os outros, a
gente usa para postar nossa vida, mas a gente não usa para falar de Cristo. Então a gente tem que rever esse conceito. A gente como cristão, a gente como luz e sal dessa terra, o que a gente está usando para os recursos que Deus deu? A rede social eu vejo como bênção, eu vejo como um meio de todas as nações serem alcançadas, porque hoje aqui no Brasil você pode evangelizar, discipular alguém lá do Japão. Por isso que eu creio que os dias estão chegando ao fim, porque a Bíblia é enfática em falar que só vai vir o fim quando o Evangelho do Reino ser pregado em todas as etnias. Então, com essa tecnologia avançada, eu creio que esse tempo está findando. E que a gente possa fazer essa parte, que a gente possa pregar. Quinto ponto, o povo creu e declarou como Salvador do mundo. Esse falou de 41. E muitos creram nele, por causa de sua palavra. E disse à mulher: já não é pelo que é dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabendo o que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eles creram e declararam publicamente Jesus Cristo. Foi através da pregação de uma mulher samaritana, uma mulher que para a sociedade era um lixo ambulante. E minhas palavras não são fortes, é exatamente isso. Se você estudar historicamente as mulheres, os samaritanos naquela época, os judeus, mas mesmo assim, quando Jesus entra na vida dela, ela é totalmente transformada e vai pregar. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Jesus quer fazer por você hoje. Talvez você está se sentindo fraco, talvez você está se sentindo que é a pior pessoa do mundo, talvez você está sem força até para orar, você está sem força para ler a palavra, você está sem força até para vir para a igreja, e hoje, pela graça de Deus, você conseguiu chegar aqui. Deus quer que a água viva, que é Ele, entre em seu coração e flua através de você. Ele quer isso para o reino avançar, para a verdade de vida avançar, para a Califórnia ser alcançada pela pregação do Evangelho, para as pessoas ser transformadas. Aleluia! E como a gente estava falando sobre igreja, sobre perdão, sobre mágoas, a gente tem que entender que a igreja nunca será perfeita, porque é ser humanos que rege ela. E o maior exemplo de uma igreja não ser perfeita é a igreja de Jesus Cristo com os 12. Tinha um ali que era ímpio, tinha um ali que não se converteu verdadeiramente, que trouxe problemas para todos. Então, talvez a nossa igreja também não vai ser perfeita. A gente vai lutar para se aperfeiçoar, para edificar o corpo, mas a vida em seres humanos, que infelizmente tem que errar. Então, como eu falei, releve, pense, como a gente tem que pensar em você quando você faz algo que agrada a gente, pense quando a gente fala algo, porque na maioria das vezes não é maldade, é porque a gente ama vocês, por isso que a gente fala. Talvez a gente não saiba falar, a gente tem que aprender a falar, mas o intuito é o amor. O que me deixa mais triste quando as pessoas desistem da igreja é que, por problemas, a gente não desiste do nosso emprego, a gente não desiste da nossa família, a gente não desiste dos nossos amigos. Eu não desisto do Vasco até hoje, mesmo caindo 3 vezes, talvez pode ir 4. E eu vou desistir da igreja, gente. Você não troca de time se o seu time perder. Então é sem nexo. Eu entendo as feridas de vocês, eu quero curar elas em nome de Jesus essa noite, vai ser todas restauradas, mas a gente não pode andar nesse caminho, porque a gente muitas vezes abalou muito as coisas terrenas e não as celestiais, como eu falei aqui, questão do futebol. Você não desiste do seu time, vai até o final, compra a camisa, vai no estádio,
chora, você pega esse coisa de final. Só a primeira vez que eu chorei, agora acostumei. Mas na igreja, qualquer coisa que o pastor fala, que a gente fala, você já quer desistir, já quer chutar o balde. E não é assim. A gente ama você, a gente precisa de você. Como a gente ministrou nesses dias, uma igreja não tem como ser feita de uma pessoa só, que uma pessoa faz tudo, não, a gente é um corpo. Então o corpo tem muitos membros, e todos os membros são extremamente importantes. Se você, eu não sei se alguém aqui é deficiente e perdeu uma parte do dedo. Se você perder uma parte do dedo, você vai até sobreviver, mas isso vai te prejudicar. Você não vai ser a mesma pessoa, você não vai pegar como deveria pegar. Então, um dedinho, uma unha aqui, que não está funcionando, que está morta, faz uma falta gigante. Então, como a gente falou nesses 3 dias, você é importante. Você é importante demais para o progresso do reino, para o progresso da verdade de vida e por alcançar a Califórnia. Dentro do seu chamado, respeitando, sabendo que quem vai mais para fora é o evangelista, quem vai ensinar mais é o mestre, sabendo cada um na sua posição, para ninguém julgar o outro, para ninguém condenar o outro, mas cada um é importante. Como eu falei aqui, a importância que tem as pessoas que limpam a igreja. Porque vocês chegam aqui, a igreja está limpa, talvez você nem sabe quem é, mas elas têm uma importância enorme para a igreja Verdade e Vida. Então ninguém aqui tem uma função que não é importante, todos, desde Pedro, da diaconia, desde você que contribui, os músicos, os pregadores, os pastores. Então é isso que nós queremos massificar no coração de vocês. A gente falou respondeu uma pergunta sobre oportunidade. Como que a gente vai exercer essa oportunidade? Eu dei a primeira resposta, que é uma resposta universal, que oportunidade para você exercer esse chamado você tem, porque o mundo é gigante. Esse é o primeiro ponto. Então não é desculpa a gente parar. Mas aqui na igreja, as portas estão abertas. Porque a gente quer avançar. E a gente precisa de você. Talvez não estava, não sei. Mas agora estão. Os pastores abriram o coração para a gente vir ministrar isso, é porque eles querem isso. É porque eles não estão satisfeitos 100% com o que está acontecendo. Então a gente precisa avançar. E para o avançar acontecer, é preciso que o corpo se movimente. Se você tiver uma perna paralisada, você vai ter uma dificuldade enorme de andar. Então, talvez a gente tenha pernas aqui paralisadas. E a gente vai ser difícil de andar. Então, pernas, dedos, olhos, que hoje vocês possam se posicionar, que vocês possam voltar para o centro da vontade do Senhor e voltar a ser vivo no corpo, para a gente avançar, porque esse é o nosso coração. Eu creio que é o seu, talvez está apagado, mas é o seu, a conversão da sua família, a conversão dos seus vizinhos, a conversão de toda a Califórnia, se Deus nos abençoar. Eu tenho certeza que está no seu coração isso. Talvez está apagado, está lá no fundo, mas no fundo tem. Você quer, você não é egoísta, você está indo para o céu é o nosso lugar, como a gente cantou, e a gente tem que lembrar disso e ansiar por isso, mas que em nome de Jesus o céu seja um lugar para os nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, não só o lugar do Jean de vocês. Então vamos despertar esse anseio por vida, vamos despertar essa paixão pela igreja, que talvez pelas decepções você perdeu, mas que hoje você possa se colocar em prontidão para servir como você servia antes. Hoje aqui a gente tem muitas pessoas, talvez a maioria antiga, de 5, de 10 anos de igreja, de 20, e muitas infelizmente paradas, que já foram ativas, mas pela vida pararam. Mas Deus quer restaurar. Hoje é noite de restauração, para que você possa abrir o coração
E não só abrir, mas a partir de você abrir o coração, você possa se posicionar, trocar sua atitude a partir de hoje, a partir de amanhã. E querer se envolver e não olhar, como eu falei, para os erros, mas para as virtudes, botar uma pedra em tudo e começar algo do zero. Dependendo do que fizer com você. Começar algo do zero. Não, vou tentar. Os ministros de louvores que a gente tem, que estão parados, vou tentar voltar para o lugar. Os líderes que a gente tem que estão parados, vou voltar a liderar. Os diáconos, os pregadores, os evangelistas, todos, a gente precisa muito de você. A gente precisa muito de você. E tem pessoas com conteúdos tão bons, com habilidades tão boas, estagnadas. E você sabe disso. Você sabe que Deus tem um propósito grande na vida de vocês. Então não deixe o diabo com suas setas argilosas ganhar essa batalha. Não deixe que o cansaço, o comodismo de só vir nos cultos e dizimar te trave. Não. Tem que ser ativo no reino. A gente pede muitas coisas para Deus e quando Deus nos abençoa, essas coisas nos travam. Uma das coisas é o emprego, mas acho que mais do que o emprego, se a gente pegar e planilhar por números, é filhos. A gente pede filhos ao Senhor, e quando o Senhor nos abençoe, infelizmente, normalmente o filho nos trava. Porque a partir do momento que a gente tem, por amor, eu sou pai, mas eu imagino, a gente começa a idolatrar o nosso filho e esquece da obra do Senhor. E aconteceu isso na Bíblia. Com Abraão. Deus não se agradou disso, pediu para ele sacrificar, mas aí viu realmente como o coração de Abraão era. Talvez você é um Abraão, e colocou seu filho para nortear sua vida, colocou seu emprego e travou por isso. O comodismo te parou. Você acha que está bom sua vida no culto, não está bom. Mas não é. Se Deus te deu habilidades, se Deus te deu talentos, é para ser usado. O Evangelho só se cumpre no próximo. Não adianta nada eu estudar e saber tudo e não ensinar. Não adianta nada eu ficar um ano trancado no meu quarto orando e essa oração desaguar no próximo. Não adianta nada. Tudo que a gente tem, como a gente aprendeu nos 3 dias, é para o próximo. Então, a habilidade do Beto de tocar é para o próximo. Não adianta nada o Beto só ficar no quarto dele tocando só para ele, o resto da vida não. Então, a sua habilidade é para usar para o próximo. Então, vamos levantar, vamos agir. Nós precisamos muito de vocês. Nós precisamos muito de vocês. A gente não pode esperar o ano de 2021 como a gente sempre espera e nunca muda. Porque entra ano e sai ano, a gente fica parado. E eu sempre falo nas pregações porque é algo que é no meu coração. Ver pessoas com habilidades, virtudes, propósitos que é claro que Deus colocou parados. Eu estou aqui com vocês desde que eu cometi 4 anos. Tem pessoas 4 anos paradas. E eu não falo isso feliz, não, eu falo isso triste. Porque a gente conhece a pessoa, convive, talvez tenha amizade, e sabe que a pessoa tem virtudes e habilidades, mas estão paradas, não estão fazendo nada. Isso não agrada o coração de Deus. Deus te deu talentos, virtudes, para ser usado no próprio reino, para ser usado aqui na igreja, para ser usado para avançar na verdade de vida e, consequentemente, para a gente alcançar cada forma. E Jesus, no verso 35, declara que a colheita está próxima. E nós declaramos aqui também, nos dias, que a gente vai viver a grande colheita. Verso 35, não dizeis vós que ainda
há 4 meses até que venha a ceifa, eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para o que assim e o que semeia e o que ceifa não se regozijem. Então os campos estão brancos. Talvez você olhe para a igreja vazia, sem muitos visitantes, você não consegue enxergar, mas os campos estão brancos. Essa conferência não foi mais uma conferência, esses ensinamentos não foi mais um ensinamento, não, foi um preparo para a colheita. Nós cremos nisso, nós oramos por isso e chegou o tempo. E para isso acontecer, precisa que os ceifeiros se levantem, se posicionem, deixe para trás e corra para o alvo. Precisamos de vocês. Pode se colocar de pé, a gente está encerrando. Beto, sobe entre a gente. Se possível, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Jesus no verso 14 falou: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus é a água viva. É a água que, se você beber, você nunca mais terá sede. É a água que você beber, significa que você vai saciar com a vontade, com a palavra dele, e não vai ter a sede do mundo, não vai ter a sede da carne. Talvez hoje você esteja com uma sede tremenda da carne. Talvez hoje a carne está direcionando a vida de vocês. Mas hoje, Jesus, a água viva, Ele quer entrar no seu coração. Ele quer restaurar um coração que está quebrado, que está machucado, que está ferido. Ele quer fluir dentro de você. Para fluir dentro de você, para você fluir em outras pessoas. Porque, como eu sempre falo, Deus não quer te dar uma bênção, Ele quer te fazer uma bênção. Deus não quer só abençoar a sua vida propriamente, mas Ele quer te abençoar a sua vida para você abençoar outros. Ele quer te dar água viva para você jorrar nos outros. Ele quer que você seja salvo para você ser constrangido a pregar para as outras pessoas. É isso que Deus quer. É isso que Deus anseia. Então, com seus olhos fechados, os meninos vão estar ministrando um louvor nesse momento. E você que não aceitou o Senhor como o seu Salvador, você possa vir